Eu não sei se você já passou por isso não, mas você tem a impressão de que você não tem tempo para nada? Você tá sempre correndo, correndo para trabalhar, correndo para ir dormir logo, correndo para comer, porque sempre nos falta tempo e a gente está sempre estressado e a gente talvez nunca tenha o suficiente para poder viver e ser feliz. Afinal de contas, o que é felicidade? Assim era a minha vida em 2019, correndo atrás dos meus sonhos, correndo atrás do tempo que eu não poderia perder, correndo atrás da ascensão profissional. Só que tudo mudou em 2020. Em janeiro de 2020, eu descobri que eu tenho o câncer coloretal metastático, estadiamento 4. Foi durante um ultrassom abdominal que eu descobri que eu tinha um câncer metastático. O susto foi enorme, foi grande. Eu achei que eu ia morrer naquele momento. Na hora que a médica começou a me fazer perguntas durante o exame, eu comecei a me desesperar e não entrava na minha cabeça o fato de eu ter câncer. Eu não tinha familiares com câncer e eu não conhecia ninguém próximo que tivesse morrido de câncer. Então, para mim, foi uma experiência surreal. E o que aconteceu? Entre janeiro de 2020 e julho de 2020, eu me dediquei a tratar do câncer. Como? Fui ao médico, fui ao oncologista, fiz 9 ciclos de quimioterapia, fiz 2 grandes cirurgias e voilá, estava curada. O que aconteceu comigo logo depois que eu descobri o câncer? Eu entrei numa fase de zumbizar. O que é zumbizar? Eu não conseguia, na verdade, absorver as informações ou buscar informações sobre o tratamento. Então, eu fui a oncologista, fiz os tratamentos quimioterápicos, falamos sobre tratamentos cirúrgicos que eu passei, e eu vou contar depois para vocês, e fui vivendo. O que é viver? O que foi viver para mim nesse momento? Era passar pelo tratamento, pelas dores, pelos efeitos colaterais e ir sobrevivendo. Então, na verdade, eu não tinha vida, eu sobrevivia ao tratamento. E esse foi um período muito ruim, né? Foi um período que durou em torno de 6 meses, em que eu ia a cada quinzena fazer as minhas quimioterapias, fora as 2 grandes cirurgias que eu fiz e o tempo que eu levei para recuperar, e eu ia vivendo dia após dia, sem motivação, sem propósito nenhum de vida, sem felicidade, sem humor, sem vida, sabe? Era uma vida praticamente preto e branco para mim. Em maio, eu fiz a primeira cirurgia. Retirei parte do intestino, que é o meu câncer primário, e seccionei parte do fígado, deixando 15% limpo de nódulos e livre, e 85% com muitos nódulos, para que esses 85% pudesse ser retirado numa segunda fase. A segunda fase da cirurgia ocorreu em final de junho, e aí eu estava livre do câncer. Então, em julho, eu pensei comigo, estou curada, estou livre, fiz o que tinha que fazer. E antes de eu continuar a contar como foi essa caminhada, né, da cura do câncer, eu era funcionária pública, né? Fui funcionária pública antes de entrar nessa seara, antes de estudar comportamento humano, né? Hoje eu sou especialista em neurociência para comportamento pela Santa Casa de São Paulo, e eu cheguei a pensar em desistir de tudo, né? Foram anos de estudos, muitos cursos, e eu queria voltar a ser funcionária pública. Não que fosse ruim ser funcionária pública, mas eu não queria mais nada com nada na minha vida. E aí, o que aconteceu? Em setembro de 2020, fiz exames para acompanhamento e voilá, o câncer voltou. Me emociona pensar, viver, na verdade, né? Quando a gente conta a nossa história, a gente revive as nossas emoções. E foi muito frustrante para mim
ver que o câncer voltou, porque eu tinha me dado por curada. E eu abri o envelope, não esqueço desse dia, no dia do aniversário do meu marido, dia 23 de setembro de 2020, com a certeza que eu estava curada. E quando eu vi que voltaram 9 novos nódulos no fígado, né? O que voltou foi o meu câncer metastático, meu chão se abriu de novo. Precisei de uns dias para me recuperar, eu e meus familiares, né? É quase que uma segunda vez, um segundo aviso: olha, talvez você morra. E aí, o que eu decidi a partir daí, então? Eu decidi que eu ia viver. Eu parei para refletir, olhei para trás e vi que aquele ano todo de 2020, com a Covid, com o câncer, com essas ameaças de morte, né? As incertezas, os medos, eu não tinha vivido. Então, eu tinha jogado fora 9 meses da minha vida. Então, foi a partir da recidiva, a partir do momento em que eu vi que eu teria que escolher o que eu gostaria de fazer para minha vida, eu decidi viver. E a partir daí eu comecei a viver e construir o meu propósito de vida. E qual que era o meu propósito? Era pegar tudo o que eu aprendi sobre comportamento, sobre como ser humano e aplicar na minha vida como um paciente de câncer, para ver até se tudo funcionava e se eu poderia ressignificar essa vivência, né, com câncer. E o que aconteceu? Estamos aqui hoje em 2021. Hoje eu vivo a melhor fase da minha vida. Tenho testado e comprovado que é possível viver com câncer e viver feliz. Claro que a gente tem nossas limitações. Claro que a gente tem as nossas dores e claro que a gente tem os nossos medos, né? Vira e mexe eu me pergunto, quando eu comecei essa jornada de viver o meu propósito, de poder ajudar as pessoas a viver com câncer feliz, pelo tempo que ela tenha, e não importa quanto tempo é esse, eu me questionava se eu estaria viva para pagar as parcelas dos cursos que eu comprei para poder montar esse curso, se eu estaria viva para gravar o curso e se eu estaria viva para ver as pessoas realmente viverem felizes como resultado dessa trajetória, dessa construção que eu estou fazendo em prol do ser humano, né? Essa é a minha história. Então eu queria te convidar a viver uma vida feliz, porque sim, é possível ser feliz apesar do câncer. Meu nome é Celina Shen, tenho 44 anos, tenho um filho lindo chamado Enzo, meu marido amado e querido Fernando, e hoje nós vivemos a melhor fase das nossas vidas. Grande beijo!